Bom, eu sou Gesisleu, né? Sou servidor do Brasília Ambiental, do concurso de 2009, aliás, o único concurso que teve até hoje para o IBRAM. Estou aqui, eu sou agente de unidade de conservação, né? O meu cargo, e estou como administrador de unidade de conservação. Estou aqui na Estação Ecológica desde 2017. A minha formação, eu como concursado, eu sou técnico agropecuária, mas a minha graduação é em administração, mestrado em meio ambiente e desenvolvimento regional. E agora doutorando, né, em meio ambiente e desenvolvimento regional. Estou à frente aqui da unidade desde 2017, ajudando aqui os meus colegas de trabalho no planejamento, no monitoramento, nos trabalhos diários de uma unidade de conservação, né? E tentando vencer os desafios grandes que a unidade ela tem no seu dia a dia. E com muito incentivo na pesquisa, eu acredito muito, como egresso de uma instituição como a ANB, eu acredito muito que a pesquisa e a ciência que resolve grande, se não maior parte dos nossos problemas. Então a gente tem uma parceria muito grande com a UNB. A UNB é um parceiro de primeira linha, né? Quando a gente precisa de algumas informações, a gente vai na fonte lá e pergunta dos nossos parceiros dentro da UNB, cada um dentro do seu tema específico. A FUP, que está aqui em Planaltina, desenvolve um trabalho de parceria muito bacana com a gente. A gente tem trabalho agora de regeneração dentro de um parque, nosso Parque Sucupira, que é um piloto para todas as nossas outras unidades de conservação, para a gente restaurar áreas dentro de unidade de conservação. Então é um trabalho que começou recentemente, que tem uma duração de 5 anos, para a gente ir acompanhando tudo que está ali, né? Então desse trabalho está trazendo resultados muito bacanas para a gente. A gente observou que nesse extrato de cerrado, são 7 hectares lá do Parque Sucupira que está para o desenvolvimento da pesquisa. A gente observou que tem um banco de semente muito grande, embora lá tenha muita gramínea exótica, como aqui na Estação Ecológica, mas ele tem um banco de semente fantástico e está vindo, né? A gente isolou também, e aí vai fazendo um processo de observação e trabalho lá que precisa ser feito, né? Então, assim, trabalhar numa unidade de conservação como a Estação Ecológica de Águas Mineiradas, primeiro é um prazer gigantesco, né? Você está aqui numa das referências de unidade que a gente tem, pela simbologia dela, né? A gente brinca aqui com os nossos colegas que a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Você imagina 5 horas da tarde, você está dentro de uma unidade dessa aqui caminhando, você poder ver uma onça caminhando dentro de uma estrada nossa, né? A gente tem aqui 200 quilômetros de estrada interna da unidade, então você imagina, um dia para você fazer uma ronda na unidade toda vai quase que um dia, né? E assim, você está dentro de um espaço como esse, o nível de estresse é zero para a gente, assim, relacionado à atividade laboral é zero, é tudo muito prazeroso. E a gente convive com pesquisadores de várias áreas que traz para a gente uma aprendizagem muito grande, sabe? Isso é gratificante. Já estou, então, desde 2017, já pensando em passar o comando para outra pessoa, né? Porque eu acho que cada um precisa dar a sua expertise de gestão para que as coisas aconteçam. Então, já estou aqui, já fiz. Eu acho que a gente evoluiu bastante nesse tempo que a gente está fazendo gestão aqui. E agora vamos abrindo espaço dos nossos colegas de trabalho, né? A unidade de conservação, as nossas unidades de conservação, elas são por natureza ou por natureza legal, a gestão é de servidor público, né? A gente tem muitos parceiros que são aqui, mas a gestão, a gente faz questão que seja um servidor de carreira. Isso é para trazer continuidade dos trabalhos que a gente vai fazendo. Não é que a gente acha que outras pessoas não têm capacidade, é porque a gente quer a continuidade. E eu acho que quando você tem vínculo que você vai ficar duradouro, a possibilidade de você fazer essa continuidade é maior. A gente tem muitas pessoas que vêm, trabalham com a gente, deixa um trabalho bacana, mas por ela não estar vinculada ao órgão, aí ela vai para outro órgão, ela vai desenvolver seus trabalhos em outros locais, e aí os trabalhos às vezes não têm continuidade, né? Então a gente entende que gestão de unidade de conservação ele tem que ter continuidade, por isso a gente entendeu dentro do IBRAM que ele tem que ser de servidor de carreira. Então, aqui nós estamos na Estação Ecológica de Águas Mineiradas, no Centro de Informação Ambiental, né? Esse espaço é onde a gente recebe as crianças da rede pública e transmite para elas todo um conhecimento da parte ambiental que a gente quer que essas crianças sejam vetores desse conhecimento, né? As crianças, quando levam uma informação para casa,
ela fixa muito mais na memória do pai, da mãe, dos parentes, do que quando sai alguma matéria na televisão, alguma reportagem falando sobre os cuidados com a questão ambiental. A pessoa vê naquele momento que ela está vendo a televisão, geralmente o jornal é na hora do café, ou na hora do jantar, do almoço. Quando ele largou o prato ali, ele já esqueceu. Então, quando o filho chega em casa com a informação que ele levou daqui, o pai não esquece nunca mais, né? Meu filho esteve no lugar, que é assim, ele trouxe isso de conhecimento para casa, então não esquece. Então, a Estação Ecológica, ela foi criada em 1968 como reserva biológica, né? E aí, como reserva biológica, né, ela está numa categoria que podia, naquele tempo, ter as atividades. Então, eram muitos chacareiros, cada chacareiro com a sua propriedade, cada um desenvolvendo a sua atividade. Seja a criação de gado, seja a horticultura e tal. E mais à frente, por volta de 86, mais ou menos, começou o processo, principalmente de desapropriação dessa fazenda aqui, né, que veio se somar à área, e aí recategorizou a unidade. Ela virou estação ecológica. Aí é uma categoria mais restrita, né? Então, unidade de conservação e proteção integral. E aí só pode educação ambiental e pesquisa. Então, qualquer pessoa fora desses temas que entre aqui sem a nossa autorização, ele já está incorrendo numa infração ambiental, né? Então, esse espaço aqui, ele tem 10.547 hectares, né? Nosso corpo de servidores aqui, eu tenho ronda 24 horas, tem o pessoal da vigilância de patrimônio, o pessoal da limpeza e os servidores do órgão ambiental, né? Então, aqui a gente está em torno mais ou menos de 20 pessoas na unidade toda trabalhando. E agora com o trabalho da brigada, que são 10 brigadistas por plantão. Então, vai em torno de 30 pessoas por dia para fazer gestão, né? E aí se soma essa equipe toda para a gente ir tocando o que a gente precisa da unidade. Então, em 88, né, ela foi criada em 68, em 88 ela fez 60 anos. Fez 50 anos. E a gente, né, propôs algumas atividades para comemorar, né, uma data tão importante, para a unidade tão importante, né? E aí a gente começou nessas festividades, algumas coisas aqui, o desfile cívico da cidade, das escolas da Regional de Planaltina, foi alusivo à Estação Ecológica de Águas Emendadas, né, os temas. E aí tiveram algumas outras coincidências, né? Nós tivemos em 2018 o Fórum Mundial da Água, que Brasília foi sede, nós tivemos visitas técnicas aqui. Em 2019 teve o Congresso Brasileiro de Áreas Úmidas, onde a gente recebeu a organização do Congresso e nós fizemos uma proposta de pesquisa, pesquisa de áreas úmidas do Cerrado, tendo a Estação Ecológica como núcleo, né, como área piloto. E aí a gente está desenvolvendo esse processo, criando uma área de pesquisa. E o CIRAT, que é o Centro de Interdisciplinaridade de Água, não é uma ONG, é um organismo da sociedade civil, né, ligado ao meio ambiente, propôs para a Unesco que a Estação Ecológica recebesse uma certificação chamada Escudo de Água e Patrimônio, que é a certificação, né, que é o Conselho ICOMOS, né, que é ligado à Unesco, e ele trata chamam de sítios, que são espaços onde a presença da água está ligada ao contexto histórico, social, cultural, ambiental daquela região. E Águas Emendadas, então, em 2019 foi escolhida, né? Foi a sexta no mundo a receber essa certificação e a única da América Latina que tem essa certificação. Hoje já tem mais dois espaços criados, então hoje já estamos com oito, que agora não me recordo todos. Então o escudo de água e patrimônio é esse escudo aqui que vocês estão vendo, né? Ele tinha outro layout, ele foi trocado. Então o pessoal do CIRAT foi lá nos Estados Unidos buscar e foi trocado nos outros espaços todos, o layout, né? E aí veio novamente aqui, na época que a Águas Emendadas recebeu, então meu presidente, diretor-presidente do ICOMOS esteve aqui, veio da Holanda, governador, fizemos um ato simbólico aqui por essa certificação, né? Então, por tudo isso que a gente fala, né, e pelo contexto do que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que é a nascente
que verte em dois sentidos, né? Sentido norte, alimentando a bacia Tocantins-Araguaia, sentido sul, chegando até a bacia Platina, irrigando aí, né, os cursos, contribuindo com os cursos d'água Brasil afora. Então a importância desse espaço é gigantesco, mas a certificação, né, trouxe para a gente uma responsabilidade gigante de cuidar desse espaço. Então é um orgulho de todo cidadão de Brasília, de cidadão brasileiro, que a gente tem um espaço como esse, né, contribuindo com a água. Quando veio definir onde seria a capital, o Luiz Cruz passou aqui com a comissão dele, né? Nós vamos passar ali perto da Lagoa, só vamos ver exatamente. Então, um dos pontos determinantes, os pontos determinantes para que concluísse que a capital do Brasil fosse aqui, são 3 lagoas, né? A Lagoa Bonita, que é aqui, que está aqui dentro da unidade, chamada Lagoa Natural do Distrito Federal, a Lagoa Formosa, que está em Planaltina de Goiás, e a Lagoa Feia e Formosa. Essas 3 lagoas foram determinantes para definir que aqui realmente tem muita água e aqui seria a capital do Brasil, né? Pra vocês entenderem nossa situação, ó. Onde é que vocês estão vendo aqui esse horizonte verde é a área 1 da Estação Ecológica de Águas Emendadas. O lado de cá, a área 2, que foi anexada depois, né, em 86, 87 por aí. Ela foi anexada aumentando a área da reserva. Então, a área 1 quanto à área 2, ela está sitiada, né? A área 2 nós temos um bairro na entrada, nós temos as rodovias distritais aqui está 128, ali está 131, e aí vai cercando a unidade, com todo o fluxo, né, que tem, e aí tem atropelamento de fauna, né, tem toda uma carga de natureza, de invasão mesmo, né, de atrapalhar a vida da unidade no geral, né? Então, assim, a gente tem aqui, nós fazemos um monitoramento de fauna e é muito comum a gente ter registro de onça, né, dos grandes felinos. Então, quando a gente vê presença de onça circulando por aqui, a gente entende que a fauna, a cadeia de fauna está aqui. Está preservada, né? Se nós temos o topo, então ela vai se alimentando ali, né? Então, e isso, a gente tem uma quantidade grande de animais atropelados aí nas rodovias. Então, na área 1 a gente tem, ó, ali está a Planaltina, aqui nós estamos na área norte do Distrito Federal, a noroeste aqui de Planaltina. Então tá a cidade ali, você vê que o bairro está quase dentro já da unidade, né? Tem aquela faixa de vegetação, ali vai virar ali é um parque nosso, chamado Retirinho. O Retirinho ele vai se juntar com Pequizeiros, aí vai ficar próximo do IFB, vai vir o Parque da Estância, do DR. Então, Planaltina está basicamente cercada por um cinturão verde. Isso é bom, isso vai impedir que a gente tenha uma grande expansão urbana, né? Porque são áreas criadas legalmente como unidade de conservação. Mas fica o urbano junto com os estratos de vegetação, que são áreas de unidade de conservação, e há essa pressão toda que a gente fala para vocês. Então lá está a BR-020, que vai para o Nordeste. Lá do outro lado, ao fim dela, está a 345, que vai para Chapada. Depois a 205 é a que vai para Fercal. Então ela está realmente sitiada, né, sob a movimentação de veículos. Aí tem veículos, é um fluxo muito grande, veículos de carga e tudo mais. E os bichos, eles são transitórios, né? Eles não ficam aqui dentro sitiados, eles são transitórios. E nessa ida e vinda, a gente tem um caos aí de atropelamento de fauna. Bom, essa área aqui que nós estamos, ela foi a fazenda, né? Era uma fazenda que foi de criação de gado, então ela foi muito pastejada, né? Ela tinha uns pastos aqui que são as gramíneas exóticas, braquiária e andropógon, que foram plantados nessas áreas. Então, há algum tempo atrás, aqui era só pasto, você não tinha vegetação. Então, depois com a criação da reserva, com essa parte da unidade anexada, com isolamento, vocês podem ver, ó, a vegetação do cerrado, ela, né, se regenerando ali. Então o cerrado ele tem uma capacidade gigantesca, né, de resiliência, de sobreviver às nossas ações antrópicas. Então assim, a gente que está aqui no dia a dia, eu consigo fazer, eu estou desde 2017, eu consigo fazer a diferença exatamente ano a ano, o que é o cerrado voltando.
Isso dá na gente assim um encantamento e uma vontade de trabalhar mais ainda, né? Ali do lado nós temos as pressões, ó, uma fazenda de monocultura, ali é soja. Lá ao lado, lá em cima que você está vendo, a terra nua lá, vermelha, é produção de gado. Então ali o cara, ele retira ali 15 mil litros de leite dia, então você vê que a estrutura dele é grande. Lá em cima, lá no final do nosso horizonte, nós temos outra monocultura de soja. Então, é uma pressão gigantesca em cima, né? Um dado muito interessante, assim, aqui a CAESP tem captação de água dentro aqui das nossas unidades. Aliás, quase todas as captações de água da CAESP para abastecer o Distrito Federal está dentro de unidade de conservação, né? E aqui, as nascentes que abastecem os cursos hídricos aqui, nós temos 50 nascentes catalogadas aqui, que formam os cursos onde a CAESP capta água. Então, por a unidade estar muito bem preservada, é baixo o custo de tratamento dessa água, né? Porque ela vem com a necessidade muito pequena de você fazer tratamento com cloro, com essas coisas que precisa até para a gente consumir. E essas águas que nascem aqui, elas abasteciam Planaltina e parte de Sobradinho, quando a CAESP tinha um sistema isolado, né? Agora já é o sistema integrado, então se faltar água no outro canto do DF, pode ir água daqui para lá. E aí vice-versa. Mas ainda nós temos aqui essas nascentes, são 50 catalogadas, né? Como a gente ainda não tem o domínio da reserva no seu todo, a gente pode ser que tenha muito mais nascentes, né? E a vereda onde está o fenômeno das águas desemendadas é uma vereda de 6 km de extensão, né? Então, no certo ponto ela tem essa nascente, que aí verte em 2 sentidos. E no sentido sul, no sentido norte, ela vai formar o córrego Vereda Grande, que vai desaguar no Maranhão, Maranhão Tocantins, Bacia Tocantins Araguaia. No sentido sul, ele vai formar o córrego Brejinho, junta com Cascarra, forma o Fumal. Fumal, ele recebe, o Fumal vai se juntar com a vertente que nasce da lagoa, com o córrego Sarandi, vai formar o Ribeirão Mestre Darmas. Aí ele desce, quando junta com o Fumal, ele forma o córrego Mestre Darmas. Aí ele vai descer, vai encontrar o Atoleiro, depois o Pipiripau, depois o 15, aí ele vai formar o São Bartolomeu. Então nós estamos aqui na Lagoa Bonita, né? Ou a Lagoa Mestre Darmas. É a maior lagoa natural do Distrito Federal. Essa lagoa, como ela era da fazenda, o proprietário ele introduziu o tucunaré, né? E o tucunaré é um peixe, né, que basicamente não tem predador, reproduz muito rápido e ele é muito voraz, né? Então ele foi invadindo, tomou espaço e hoje o tucunaré que está aqui, ele atrai o pescador. E o pescador às vezes vem, vê bicho e também já parte para caça. Quando se conhece, você tem outra perspectiva, inclusive da preservação. Só que a gente precisa de um trabalho muito grande de educação ambiental. Que como você tem uma pressão muito grande, você tem caçador, você tem pescador, a gente fica num dilema. Você apresenta e abre e ele vai te ajudar a conservar, ou ele vai ver essa riqueza que para ele é um mercado e ele vai passar a predar, né, o que a gente tem de riqueza aqui. Então, primeiro, o nosso entendimento é primeiro ter uma educação ambiental forte na zona de amortecimento da unidade, onde as pessoas entendam, né, que a reserva ali é uma riqueza até para a propriedade rural dela ou para a região dela. Por exemplo, o caçador, o pescador, ele tem que entender que as águas que estão aqui estão abastecendo a sua casa.